E qual a melhor maneira e mais interessante, a categoria mais interessante que para ser intensificada? Olha, a gente pode intensificar diversas categorias, tanto cria, como recria, como engorda. A cria, você tem um custo de intensificação um pouco mais elevado e a recria você tem um custo de intensificação um pouco mais baixo. O que quer dizer isso? Como a cria você tem 100 vacas e numa boa hipótese você está produzindo 80 bezerros por ano, então quando você intensifica isso, você coloca um número maior de animais por hectare, que são unidades animais por hectare, então vamos dizer que você passe para 5 unidades animais, são 5 vacas por hectare. Mas se você pega essas 5 vacas e vai transformar em bezerros produzidos, você vai ter 4 bezerros produzidos por hectare. Em contrapartida, quando você trabalha com a recria, pensando em 5 unidades animais por hectare, você trabalha com 8, 9 bezerros recriando nessa área. Então, a sua produtividade em quilos de carne produzido por hectare é muito melhor com a recria do que com a cria. Então, o seu custo de adubação fica mais caro um pouco com a cria do que com a recria. Todas as categorias animais podem ser intensificadas? Pode, mas levando em consideração o manejo da propriedade, que isso é muito importante. Muitas vezes você aumentar o número de lotes, aumentar o tamanho do lote dentro de uma propriedade, esbarra em alguns conceitos pré-existentes dentro daquela fazenda. O que é? Muitas vezes no lote de inseminação, você trabalhar com lote acima de 250, 300, 350 vacas, já começa a ter alguma... O próprio peão que está na fazenda começa a ver isso com um pouco mais de dúvida se isso vai funcionar ou não. Por que ele enxerga isso com dúvida? Porque existe um preconceito de que um lote ideal de vacas são 200 vacas, 250 vacas. Sendo que você isso pode é puro preconceito. Muitas vezes não é um preconceito, mas a maneira que aquela propriedade trabalha, é impossível você passar por um lote maior. Se você passar por um lote maior, aí você acaba comprometendo a produtividade porque está fazendo de uma forma errada. Exatamente, porque aquela fazenda existe um sistema de trabalho que você tem que manter aquilo e você não pode aumentar o seu tamanho de lote. Em contrapartida, quando você trabalha com lotes em recria, nós já temos trabalhados até lotes com 4.800 garrotes num pasto só, em sistema rotacionado, quer dizer, um lote de 4.800 garrotes. É por Agora, isso que... com a engorda, esse é um ponto interessante, porque hoje você já tem confinamentos de 100, 120, nos Estados Unidos de 350 mil bois, e você não tem problema nenhum. Então você vê que você indo da cria para a engorda, você vai aumentando o tamanho do lote a cada etapa de categoria que você sobe. É por isso que você tem que fazer todo um remanejamento da propriedade e todo um reestudo antes de implantar a intensificação da pecuária. Exatamente. E eu acho que o primeiro estudo de intensificação que você tem que fazer é saber que se é o produtor o produtor rural que está com aquela propriedade, qual é o interessante dele? Se é mais interessante ele tem um perfil de administrador ou ele tem um perfil de pecuarista. O que é isso? Se ele tem um perfil de pecuarista, que ele tem facilidade de compra e venda de animais, então ele pode ser um comprador de bezerro desmamado e engordar esse animal. Agora, se você tem o perfil dessa pessoa que é administrador, que não tem o tempo hábil para ficar lá comprando animais dentro da região dele, é mais interessante ele fazer a cria, recria, engorda ou cria, recria, de acordo com o que for definido para aquela propriedade. Um outro ponto interessante nesse sistema de olhar primeiro o que deve ser feito é olhar a região que aquela fazenda está. Não adianta nada o produtor ser mais a parte administradora e não poder comprar bezerro, sendo que naquela região que ele está, a cria seja impossibilitada por determinados climas ou outra coisa qualquer. E a mesma coisa em contrapartida a parte do pecuarista, se ele quer comprar o bezerro, mas ele está numa região que não é produtora de bezerro. E aí ele tem que passar a produzir o bezerro na própria fazenda. Ele tem que estar adequado ao sistema de produção da região. Exatamente.